Olá, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional, mais um momento em que nós meditamos na palavra do Senhor, a palavra do Senhor que nos liberta, que traz resposta, que nos santifica, que nos faz ir além, que está repleta das promessas de Deus para as nossas vidas. Por isso, deixa eu te dizer nesta manhã, não há o que temer, porque para Deus nada é impossível. E para confirmar isso, nós podemos ler em Jó, no capítulo 42, no versículo 2. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Também podemos ler em Lucas 1:37, que nos fala: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aqui nós vemos dois versículos falando de que nada é impossível para Deus. E quando você diz, isto é impossível para mim, o que você está querendo dizer com impossível? O que você está querendo falar com essa palavra? Dizer que você não é capaz, de que ninguém é capaz por você? E nós podemos ver que a palavra impossível, ela significa algo irrealizável, que não temos capacidade, condições para fazer. Mas com base nesses textos que eu li para você, eu quero falar nessa manhã a 3 tipos de pessoas. Aqueles que se assemelham a Jó, lá no seu sofrimento, abandono, críticas, desventuras, perdas. Também quero falar para aqueles que são sonhadores como José, que acreditam que Deus lhes fará alcançar o impossível. E também para as pessoas de um modo geral, que estão cabisbaixas, que estão sem motivação, porque eu creio que a palavra de Deus sempre fala ao coração e mente daqueles que estão dispostos a ouvir. E se nós aqui nos atermos no livro de Jó, nós podemos perceber que Jó conta sua história depois dele travar uma intensa batalha, um sofrimento tremendo que resultou na perda de familiares, amigos, bens materiais, e ele passou por um processo de abandono, de falsas acusações, de doença, um momento terrível, uma crise angustiante. Mas é neste período que Jó reconhece a soberania de Deus para resolver situações das quais nenhuma pessoa seria capaz. E ele tem a sua sorte mudada. Lucas também registra o diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, mãe de Jesus. E ao ouvir dizer que ficaria grávida, Maria começa a questionar o anjo sobre a impossibilidade disso acontecer. O anjo respondeu que Isabel, sua prima, que já era de idade avançada, ficou grávida e que o mesmo aconteceria com a jovem Maria, mesmo sem ela ter conhecido o varão. A reação de Maria diante de uma palavra que recebeu sobre uma realização impossível declara sua total confiança em Deus, porque nós podemos ver que ela respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. E assim nós podemos folheando páginas por páginas e vemos que a Bíblia registra muitas e muitas situações onde o impossível aconteceu. São livramentos de inimigos, são conquistas de nações, são curas físicas, libertações de opressores, ressurreição de mortos, transformação pessoal, conversão e tantas outras maravilhas que o Senhor operou no meio do seu povo.
O impossível aconteceu todas as vezes em que houve uma ação humana para clamar, buscar, se dobrar, se humilhar diante do Senhor e reconhecer a soberania de Deus. E Deus reagiu. Diante da ação do homem, houve uma reação de Deus. A reação de Deus garantiu o impossível. Nós podemos ver no Salmo 118, onde nós podemos ver que o salmista exalta o amor eterno de Deus, ali quando ele estava vivendo um momento difícil da sua vida, em que ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. E em sua canção, o salmista afirma que ele clamou ao Senhor e foi respondido, como fala: na minha aflição eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu e me livrou daquela angústia. O Senhor está comigo e eu já não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos inimigos. E ele deposita totalmente a sua confiança em Deus e não em pessoas, habilidades ou coisas, porque no versículo 8 ele diz: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. E no 9, é melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. E nós podemos ver que o poder de Deus garantiu a vitória ao salmista. E no verso 16 nós podemos ler: com o seu poder ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Aleluia! Veja, os textos que nós lemos, eles nos revelam algo muito importante. Uma verdade que muitos ignoram sobre o poder de Deus de realizar coisas impossíveis. Queridos, em Jó 42:2 nós lemos que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum dos teus planos. E nós percebemos que quando Deus age em favor de alguém, é fato que ninguém pode impedir que os planos de Deus sejam estabelecidos na vida daquele. Porém, é impossível que aconteça. Não é porque alguém deseja que Deus faça algo, e sim quando Deus decide fazer uma coisa em favor de alguém. Se Deus quiser, Ele pode realizar coisas extraordinariamente impossíveis em seu favor. Isso depende unicamente da vontade dEle. Não é o que eu decido fazer, não é o que você decide fazer, mas é Deus que faz o melhor por cada um de nós. Muitas vezes fazemos orações, clamamos com palavras egoístas, visando só o nosso bem-estar, os nossos desejos, e muitas vezes essas palavras não estão de acordo com os princípios bíblicos. Você acha que Deus vai realizar? Quando talvez essa intenção prejudique outro? Por que será que há pessoas decepcionadas com a fé? Porque elas simplesmente querem um Deus que lhes dê o que elas desejam, sem antes submeter seus sonhos, projetos, planos, idealizações à vontade de Deus. Orar para ver se tudo isso está de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dos seus filhos. Ninguém pode garantir que seus planos ou os meus planos são os melhores, antes de nós submetê-los ao Senhor. Algumas pessoas, elas desejam tanto experimentar o impossível em sua vida que acabam buscando
em conselheiros, em profetas, até vão além, vão em videntes, vão em cartomantes, vão em coisas ocultas para achar soluções para o seu futuro. Mas a Bíblia é muito clara quando ela fala que ninguém pode dar esta garantia. Porque em Jeremias 29 nós lemos: só eu, só Ele, conhece os planos que tenho para vocês, de prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que estou falando. Somente Ele sabe o teu futuro melhor, o plano que será melhor para a tua vida. Submeta tudo a Deus, teus planos, teus sonhos, teus desejos, tudo aquilo que você tem projetado, submeta à vontade de Deus em oração, em meditação, em jejum, em propósito. Se você deseja um futuro melhor e ver as coisas impossíveis acontecer na tua vida, o primeiro passo é confiar, obedecer a palavra e entregar seus planos e o seu futuro para Deus. Porque nós podemos ler em Provérbios 16 que diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Aleluia! No Salmo 37, no verso 5, nós também podemos ler: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Fala somente em buscar em Deus, confiar no Senhor, em consultar o Senhor e ninguém mais. E então, quando o impossível acontece na vida de alguém, quando nós olhamos para a palavra e nós percebemos que Deus tem um propósito específico para executar através de alguém ou de uma nação, e aí não há poder humano ou espiritual que possa impedi-lo de agir. Jó compreendeu que se a vida dele estiver inclusa no projeto divino para algo extraordinário, no tempo certo de Deus, tudo vai acontecer, tudo ele vai restituir, tudo que foi perdido, Deus vai restituir em porção dobrada. Aleluia! E eu entendo que o impossível acontece quando nós entregamos tudo a Deus. Quando os sonhos divinos brotam no coração e na mente de alguém para realizar coisas impossíveis. Algumas pessoas são escolhidas por Deus para certas missões específicas e no decorrer da vida elas passam por situações que contrariam a lógica, como doenças, perdas, sofrimentos, mas elas superam tudo por causa de um sonho que elas alimentam no coração, por causa de um sonho que Deus plantou em seus corações e elas continuam acreditando que o impossível vai acontecer. Nós podemos ver que José era um idealista e ao longo da sua vida ele enfrentou várias adversidades, perdas. Ele foi jogado, vendido, humilhado, preso. Faria tantas pessoas perderem as suas forças e desistir. E pensar, isso não é para mim. Mas ele não. Ele continuou acreditando no seu sonho, mesmo quando ele se tornou escravo, prisioneiro. Mas o seu final foi simplesmente espetacular ao tornar-se regente do Egito e reconciliar sua família, que o desprezou lá no passado. Vamos olhar para a vida de Daniel. Ele era prisioneiro de guerra quando chegou na Babilônia. Teve que enfrentar inimigos que invejavam a sua fé em Deus. Foram lançados decretos contra a sua vida, mas no final ele superou
ele superou todos os obstáculos e se tornou a segunda pessoa mais importante do reino da Babilônia, e todos reconheceram a sua fé e o poder do seu Deus, a quem ele clamava, a quem ele orava, a quem ele se sujeitava, e a mais ninguém. E com eles nós aprendemos que quando nós submetemos a vontade da nossa carne, dos nossos sonhos, nós submetemos tudo isso à vontade de Deus e aos seus planos, nós podemos viver o extraordinário que Ele tem para nós. Porque nós podemos ler em 1 João 5, que diz o seguinte: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza absoluta de que Ele nos ouve. Como eu já falei, Jó passou por um processo doloroso de perda em todas as áreas da sua vida. De um dia para o outro, ele perdeu sua família, seus bens, seus amigos e tornou-se um indigente, doente, na beira do caminho. Seus amigos não puderam consolar, não puderam ajudar-lhe. A única explicação que eles encontraram para aquele tamanho sofrimento é que Jó deveria ter pecado. Até a mulher de Jó perjurou contra Deus. Mas no final, nós vemos que Jó se manteve firme e que Jó se submeteu e compreendeu a vontade de Deus. Então ele decidiu orar pelos seus amigos. E como resultado das suas orações, Deus lhe deu o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido tempos antes. Deus deseja realizar o impossível na sua vida. Muitas pessoas sonham com coisas impossíveis em sua vida, embora nem sempre julgam isso impossível. Mas às vezes é de fato irrealizável. Às vezes é possível alcançar determinadas coisas através do esforço, dedicação, estudo. Porém, há uma coisa que nenhum ser humano é capaz de realizar: garantir o privilégio de alguém de experimentar o impossível nesta vida e no futuro ainda a vida eterna. Somente o nosso Senhor pode prover isto em nossas vidas. Deus deseja realizar sonhos impossíveis e mudar a tua história de vida? Sim. Ele quer, porque Ele te chama de filho. E o Pai quer o melhor para os seus filhos. E tudo o que você deve fazer é entregar a Ele todo o seu coração e deixá-lo guiar a sua vida pelo caminho melhor. Ele tem o comando de tudo. Ele é perfeito em cada detalhe. Ele não erra, Ele não falha. As suas promessas são infalíveis e eternas. Viver para Deus e fazer a sua vontade significa mudar radicalmente a nossa vida. Significa uma conversão. Eu estava indo para um lado onde havia trevas, pecados, vícios, abandono, rancor, mágoa, desprezo, e Deus me chamou e eu mudo definitivamente o rumo da minha vida e vou olhando somente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. E aí eu deixo de lado todas as minhas vontades para viver a vontade de Deus. Que tal mudar a sua vida a partir de hoje e viver o impossível, o extraordinário, o magnífico que Deus tem reservado para você? Saiba que no mundo espiritual
O teu milagre já é realidade. Depende de tua ação, do teu posicionamento, da tua obediência para você viver o que Deus tem para você.